Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Aqui nossa terceira aula, segunda parte, segundo bloco. Então, passamos agora aqui pela regra fundamental e, irmãos, ela parece ser algo tão simples e tão óbvio, mas olha, pense nisso. Se todos os pregadores, teólogos, professores de escola bíblica, ministros, tiver a clareza de que a Escritura ela é explicada pela Escritura, ou a Bíblia ela é a sua própria intérprete, meu irmão, vai ser uma das maiores bênçãos da vida dessa pessoa. É algo tão simples, tão óbvio, mas sabe quanto chover no molhado? É óbvio, choveu no molhado. É o sol que brilha e que nos dá sentido para as coisas e nos dá saúde. É o óbvio, mas esse óbvio ele é desprezado. Esse óbvio ele não é considerado. Porque, é óbvio, temos um inimigo que luta intensamente contra a palavra de Deus. Temos uma natureza caída que milita também contra os ensinos de Deus. E temos a batalha com a nossa carne e com esse sistema corrupto que anda e vive na contramão dos valores de Deus. Logo, tudo isso que parece ser simples e óbvio, na prática não é. Pode ver que a religião ela tenta fazer o quê? Ela tenta interpretar a Bíblia segundo seus dogmas. E muitas religiões usam de alguns instrumentos, inclusive da filosofia, para que por meio da filosofia você tenha o que? Uma interpretação na Bíblia. Você precisa de filósofos para entender a Bíblia, sendo que, em tese, no que se diz respeito a Deus, nós precisamos da Bíblia para compreender a vontade de Deus. Nós não precisamos da mente humana para compreender a vontade de Deus. Deus ele foi tão claro e tão lúcido que ele simplesmente ele determina o que ele quer para nós. Já pararam para pensar? Deus ele não se explica. Parece... Por que ele não se explica? Porque só se explica quem deve. Deus não deve nada. Ele é Deus. É uma coisa simples e boba ao afirmar, mas é poderosa. Um rei não fica dando explicação para o seu povo. Ele simplesmente faz os seus decretos, porque ele sabe o que é melhor para o seu povo, se ele é um rei digno. Deus ele não se explica, porque ele não precisa fazer prestação de contas para ninguém. Ele anuncia a sua vontade, anuncia os seus mandamentos e diz, me obedeça. Fantástico isso. E em tese, só podemos obedecê-lo por meio da fé, e não por meio da compreensão humana. Por quê? Muitas coisas humanas vão contra os mandamentos de Deus, porque, em tese, a nossa natureza gosta de receber provas para agir. E já começa por aí, Deus é invisível. Ele simplesmente fala e a gente tem que obedecer. É interessante essas premissas. Por isso que todo o processo de conhecimento de Deus, ele é fundamentado na fé. Ele não é fundamentado na razão. Quando Deus usa da razão, quando Deus usa da compreensão humana, ou da linguagem humana para se comunicar conosco, ele vai usar da linguagem humana, ele vai usar de uma comunicação inteligente para mostrar que o caminho dele é sobrenatural, como ele é sobrenatural. Por exemplo, o livro de Hebreus diz que Deus é espírito. Ele não é humano, ele não é corpo, ele é espírito. E para que a gente se aproxime dele, a gente tem que se aproximar em espírito e em verdade. Olha que interessante. Por isso que nessa revelação sobrenatural, grandiosa de Deus, ele não se explica, ele só manda, ele só determina e espera que o obedeçamos. Por isso que nós não podemos usar instrumentos humanos para compreender a Deus, porque já entra na contradição
da revelação de quem Deus é. Interessante, não? Deu para entender ou foi confuso minha fala? Deu sim. Beleza, Gil? Beleza, pastor? Ok, pastor. Tranquilo, então. Então, essa regra, irmãos, por mais boba que ela possa parecer, ela é poderosa. Ela é poderosa porque ela nos livra de pecar contra Deus e de criarmos heresias. Tá bom? E agora a gente vai para a segunda regra, a primeira regra, porque tratamos não da primeira regra, tratamos da regra fundamental, da regra áurea, ou da regra das regras. Regra fundamental. E agora vamos para a primeira regra. Olha só que interessante. Agora eu vou fazer um outro desenho aqui para vocês. Olha que interessante. Aliás, antes de ir para o desenho, deixa eu ir aqui para o slide. Primeira regra. Pode ler, Gil. Primeira regra. Primeira regra. É preciso, o quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Aqui deve considerar o uso comum da palavra, a mentalidade do leitor e nem sempre o literal. Dá uma pausa aí, até aí. Vamos para cá agora para o desenho. Olha só que interessante. Olha que interessante. Muitas vezes, assim como a regra fundamental é a Bíblia é o seu próprio intérprete, ela interpreta a si própria. A primeira regra, guarde isso, irmãos, guarde isso. Ela está ligada diretamente ao sentido usual e comum. Em outras palavras, guarde isso daqui, ó. Lembre-se sempre de palavras. Palavras. Como assim, pastor? Você vai compreender perfeitamente a partir desses exemplos que eu vou estar dando e fazendo aqui com vocês. Olha só que interessante. Quando a gente... Vamos pegar um exemplo aqui bem simples. Como nós fomos alfabetizados? Lembra? Na minha época, não é na época de vocês não, porque vocês são ainda meninos, mas na minha época era cartilha Caminho Suave. Eu não sei se os pais de vocês devem ter falado sobre isso. Já ouviram falar? Ou vai me dizer que alguém aqui usou Caminho Suave também? Eu já ouvi falar, um cliente meu, numa reunião, comentou brincando e falou exatamente sobre essa cartilha. Mas eu só tinha ouvido dele até então. E o senhor agora? Pois é. Gil? Eu não ouvi falar nessa cartilha, não, viu? Era a cartilha que nos ensinava a ler. Então, começava mostrando as letras, né, o alfabeto, as vogais, as consoantes, e depois você ia tentando construir ali as palavras. Tinha toda, né, aquela base inicial para o aluno, né? E o que acontece? Pode ver, a gente começa o quê? Decorando o quê? Primeiro as vogais, as consoantes, o nosso alfabeto. E depois vamos para construir o quê? Palavras. Simplesmente palavras. Guarda essa premissa porque isso é fundamental. Por que eu falei aqui de palavras? Nós acabamos de ver que a primeira regra, é preciso, quando seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Se Deus quis se comunicar conosco por meio de palavras, logo, essas palavras têm um propósito em serem da forma que são. Por quê? Porque se Deus quis se comunicar conosco dessa forma, ele tem um propósito. Ele quis assim, se ele quis assim, é porque ele sabe que isso é melhor para nós. Então, guarde isso. Sentido usual e comum do quê? De palavras. Então, vou fazer um desenho aqui bem simples, mas vai dar uma luz para vocês. Estamos lendo Isaías 61, por exemplo. Primeira palavra, segunda palavra, terceira palavra. Palavras. E aqui, voltando para o slide anterior, olha só que interessante.
Olha só. Precisamos considerar a palavra da forma que ela está. Aqui deve considerar o uso comum da palavra, a mentalidade do leitor e nem sempre o literal. Continua para mim, irmão. Irmão Gil. Exemplos que ele vai dar. Exemplo. 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. 1 Reis 19:18. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Romanos 8:8. Tu me amas, apacenta. João 21:13-15. Vamos gastar um minuto aqui nesses exemplos e vamos tentar fixar o que o autor está querendo dizer. Se eu tenho a regra fundamental, que é a Escritura interpreta ela própria, ela é o seu próprio intérprete, e eu vou para a primeira regra. Qual é a primeira regra? É o tomar as palavras no seu sentido usual e comum, do dia a dia. Pastor, por quê? Porque Deus quis se comunicar por meio da sua revelação dessa forma. Deus poderia se comunicar conosco usando um dialeto erudito. Por que ele não fez isso? Porque só os eruditos compreenderiam a vontade de Deus. Mas na hora que Deus se comunica conosco, usando seus profetas, e diz, 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, a pessoa mais simples de Israel, ao rei mais sábio, ou ao estudioso mais sábio, saberá que aqui não se trata de 7.000 joelhos que tem que todos os dias se dobrar. O que esse texto está querendo dizer? 7.000 homens, né? Não se dobraram. De homens ou mulheres? Pessoas. Pessoas, homem genérico, né? Exato. Mas eles não se dobraram, então quer dizer que aqui é só uma figura de linguagem ou é literal? Todos eles não... O que você me diz, pastor? Sim. Essas pessoas não se debandaram a adoração ao ídolo Baal. Exatamente. Mas perceba que uma criança, ela vai se familiarizar a esse texto. Por quê? Porque é uma linguagem comum. Então, são palavras no seu sentido usual e comum. Vamos lá, ó. Gil, agora fala para nós. A alma que pecar, essa morrerá. Você já viu alguma alma? Agora eu estou falando alma, hein, Gil? Você já viu alguma alma pecando? Uma alma xingando alguém? A alma sai do corpo da pessoa e ela vai lá e xinga outra pessoa. É a alma xingando. Não dá. O que é a alma aqui? É o homem, né? A própria pessoa. É a própria pessoa. Tranquilo, né? Nenhum problema até aí, né? Mas percebam, é simples, mas ao mesmo tempo é usual e comum. Ó, cuidado com a sua alma, meu irmão. O irmão tá lá bebendo, enchendo o bucho de cachaça, tomando pinga e tá lá, né, com a pança de cerveja. Irmão, cuida da sua alma. Não tem nada a ver, ele tem que cuidar da saúde dele, não, ele tem que cuidar da alma. Vocês estão entendendo? A gente usa as expressões usuais e comuns o tempo todo. Não é assim? Pode ver. A gente educa os nossos filhos assim. Eu sei que uma criança, no primeiro momento, ela tem um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque a linguagem de uma criança, ela é concreta. Os filhos de vocês têm qual idade? O meu tem 16 e a Natália tem 7 anos. Isso. A minha filha tem 11 e o meu filho 7. Então, há 7 anos já está bem grandinho. Mas lembra quando eles tinham por volta de 2, 3 aninhos? Que vocês falavam alguma expressão, por exemplo, o papai está morrendo de fome. O que eles diziam? Tinha umas perguntas assim mesmo. Não tem? Não, papai, não morre não, papai. Não é assim? Não é assim? Bem isso mesmo. Hoje eles falam isso aqui, não precisa ter uma noção. É uma linguagem como mãe, tô morrendo de fome. Não é assim?
Exatamente. Mãe, tô com a barriga furada. Ou seja, tem hora que a gente até... O que vocês estão querendo dizer? Porque eles saíram do mundo concreto, porque a criança, a primeira linguagem de comunicação é o mundo concreto, é o que ela vê. Aí depois ela vai para o mundo abstrato. E aí depois ela mistura o concreto com o abstrato. E aí com 7 aninhos, com certeza elas já estão usando gírias que vocês não entendem, não é assim? Exatamente. Eu me lembro que quando eu começava, em vez em quando, nas minhas mensagens, dizer assim no público, porque os jovens dizem assim, aí vinham os meus filhos e falavam assim, pai, pelo amor de Deus, pai, não fala que os jovens dizem assim, pai. Que jovens que diz isso, pai? Falar, na minha época, é tua época, pai, isso daí tem uns 15 anos atrás, entendeu? O meu mais velho está com 25, o meu caçula fez 21, entendeu? Então, eles falavam, pai, isso daí não se fala mais, pai. Ninguém fica, todos os jovens ficaram olhando assim um para o outro. Hã? Porque assim, vai se mudando as gírias, vai se mudando, né, os termos. Ou seja, a nossa vida, a nossa comunicação, ela é baseada no quê? Em palavras de forma usual e comum. É assim. Porque o inglês é a língua mais falada no mundo. Meus irmãos, ela é uma língua objetiva. Porque o português é a língua mais difícil do mundo. Pelo amor de Deus. Tem hora que a gente está falando algo e você fala, mas como conjuga esse verbo? Não é assim? É dificílimo. Mas o inglês, ele tem o quê? Essa praticidade de você adaptar uma coisa para 10 coisas. Em outras palavras, o que se torna usual e comum fica mais fácil a compreensão. E o que é mais rebuscado, mais erudito, mais complexo, se torna mais difícil. Então, a primeira regra, ela resgata isso, e por isso que a gente viu aqui, a alma que pecar morrerá. Qual é o outro item? Os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Sim. Ué, mas peraí, como que a gente não vai estar na carne? Não vai morrer? Não tem que morrer? E aí? A vida no pecado, né? A vida no pecado. Obras da carne. Mas olha, quando Deus se comunicou para Paulo aqui em Romanos e para Paulo em Gálatas, falando o fruto da carne, ou as obras da carne, eram palavras no sentido usual e comum. Por isso que nós chamamos isso aqui também do que? De hebraísmos. Para eles era muito comum. Então era uma coisa comum que um falava para o outro, e o rei falava com o juiz falava com o povo, o pai falava com o filho falava com a mãe, todos compreendiam. E Deus deixou essa revelação dessa forma. Palavras de forma usual e comum. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo sim. E o último texto, né? Tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Olha, Pedro era para ser ganhador de almas ou pastor de ovelhas? É, pastor de ovelhas espiritualmente. Perceba, até quando Deus espiritualiza algo e usa de uma figura de linguagem sobre algo que compreendamos, é para ensinar um princípio espiritual. Ele usa do nosso raciocínio para mostrar os princípios dele. Então, a primeira regra está ficando clara, meus irmãos? E aqui eu vou fazer uma cobrança bem contundente para vocês. Leiam o livro, respondam tudo para que as nossas aulas rendem muito mais. Né? Porque o livro ele é bem simples, ele é bem gostoso, mas ao mesmo tempo a nossa capacidade de decorar tudo isso vai ser muito mais absorvido por todos nós, tá bom? Beleza? Ok. Vamos lá. Continua, Gil, para nós. Aqui precisa-se tomar cuidado com as figuras de linguagem e os idiomas bíblicos para não se extrair um sentido diferente do comum e usual. Exemplo, o significado dos nomes e o contexto. Vamos ver alguns exemplos. Ou seja, ele já está dando um toque aqui, que ao mesmo tempo que é usual e comum essas palavras, a gente precisa tomar um certo cuidado. Por quê? Porque senão a gente pode incorrer em outro erro. Vamos lá.
E aí, não está aqui. Aí estaria no livro. Vamos lá para o livro texto. Abram lá no capítulo 5 no livro texto de vocês. Eu vou replicar aqui para facilitar também um pouco a leitura de vocês. Já compraram o livro texto, irmãos? Não? Então corram para comprar, por favor, tá? Para a gente abençoar a editora, abençoar o autor e dessa forma tá prestigiando, né, os nossos irmãos que fizeram essa obra tão especial. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Primeira regra, né? Ó, aqui ele vai dar várias descrições, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui no 5. Leia para nós, Pastor Johnny, do 5 em diante. Porém, tenha-se sempre presente que o sentido usual e comum não equivale sempre ao sentido literal. Em outras palavras, o dever de tomar as palavras e frases em seu sentido comum e natural não significa que sempre devem tornar-se ao pé da letra. Como se sabe, cada idioma tem seus modos próprios e peculiares de expressão, e tão singulares que, se for traduzido ao pé da letra, perde-se ou é destruído completamente o sentido real e verdadeiro. Essa circunstância se deve, talvez, ter mais presente ao tratar-se da linguagem das Escrituras do que de outro livro qualquer, por estar sumamente cheio de tais modos e expressões próprias e peculiares. Pode continuar lendo. Perfeito. Ou seja, né, deixa eu só dar uma explicação. Quando a gente pega algo ao pé da letra, mesmo sendo usual e comum, a gente pode incorrer de fazer assim uma interpretação perigosa. Por quê? Porque somos de uma outra cultura, não estamos familiarizados ao hebraísmo, no caso, não estamos familiarizados àqueles costumes. Por isso que é importante tentar compreender o que é, né? Pode continuar lendo. A palavra amor tem muito disso, né? Sim, sim. Bom, os escritores sagrados não se dirigem a certa classe de pessoas privilegiadas, mas ao povo em geral. E, por conseguinte, não se servem de uma linguagem científica ou seca, mas figurada e popular. A esta circunstância se devem a liberdade, variedade e vigor que observamos em sua linguagem. A ela se deve seu abundante uso de toda ordem de figuras retóricas símiles, parábolas, deve ser ou expressões simbólicas. Além do citado, ocorrem muitas expressões peculiares do idioma hebreu, chamado hebraísmos. Precisamos ter isso tudo presente para podermos determinar qual seja o verdadeiro sentido usual e comum das palavras e frases. Joia. Nós não vamos agora gastar um tempo sobre essas figuras de linguagem. A gente vai gastar um tempo mais para frente, porque vocês vão ver que o capítulo de número 13, ele vai falar sobre figuras de retórica, parte 1, e depois nós vamos ter figuras de retórica, parte 2, parte 3 e parte 4. E no capítulo de número 17, hebraísmos. E no capítulo de número 18, palavras simbólicas. Ou seja, o autor, Lund e Nelson, eles deixam do capítulo 13 ao capítulo 18 vários capítulos sobre essas questões. Por que ele faz isso? Ele faz isso para facilitar essa compreensão. Porque ao mesmo tempo que Deus se comunica de uma forma clara para todos, todos compreendiam aquele pano de fundo. Logo, quando pegamos essa revelação sagrada e tentamos traduzir ao pé da letra, sem fazer essa correlação às figuras de linguagem, às parábolas, os símiles e as expressões simbólicas,
a gente acaba se comprometendo, inclusive por causa também daquilo que eu acabo de dizer sobre os hebraísmos. Então, para que a gente entenda um pouco, a gente precisa entender o pano de fundo. Se morássemos em Jerusalém ou na Palestina nos dias bíblicos, com certeza a gente compreenderia tudo. Não obedeceria porque não quisemos obedecer, mas entenderia plenamente tudo, porque faria parte do nosso dia a dia. Então, o que o autor está querendo dizer é isso. A gente tem que realmente pegar, como que se diz? Tem que pegar, como a gente acabou de ver há pouco, todas essas questões que são de sentido usual e comum, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com as figuras de linguagem, para que a gente não possa extrair de um sentido diferente, né? E aí ele tinha dado o exemplo do significado dos nomes e do contexto. Por exemplo, irmãos, tem vezes que a gente vê, para o judeu, é muito comum eles usarem o nome representando algo. Para o judeu, por exemplo, entre os judeus, não é padaria, é a casa do pão. Não sei se vocês sabem disso. O judeu a casa, não é a alfaiataria, é a casa de quem cuida de roupa. Não é a floricultura, é a casa das flores. Você entende? Olha como é uma questão idiomática, de idioma e de questão gramatical, mas tem a ver com o nome. Pode ver que o judeu ele costumava muito, num acontecimento, dar o nome para o filho. Lembra disso? Isso era muito comum. Ou o nome da cidade. Lembra, por exemplo, de Josué, quando ele declara Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor? Aí eu pergunto para vocês, por que ele chamou de Ebenezer? O que vocês acham? O contexto eu não lembro, não. Não? Quando os servos de Deus, lá em Josué, perdem a arca, eles perdem em Ebenezer. Quando os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, são mortos e são destruídos, a arca e o lugar da batalha foi em Ebenezer. E o que significa a palavra Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor, não é? Então, é isso que é interessante. O significado real não é esse. Não é esse. Uhum. Esse é o significado teológico. Olha que interessante. Uhum. Samuel Peguem a Bíblia de vocês, a Bíblia, põe aí Ebenezer, Bíblia digital. Eu não sei se vocês têm a My Bible, é muito bom. Ela é muito boa. Ebenezer, ó. Se vocês quiserem abrir, é 1 Samuel 4:1. A palavra de Samuel se espalhava por todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou perto de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam junto a Afec. E aqui, logo na sequência, os israelitas vão batalhar e tem aquela ideia do quê? Tragam a arca. Lembram disso? E agora peguem a palavra Ebenezer. O que significa a palavra Ebenezer? Eu não tenho a... Não tem? A My Bible, ela é muito boa. Eu estou sem celular, na verdade. Você clica 2 vezes em cima da palavra, ela vem com o significado tanto da Bíblia de Almeida, quanto também no grego. A palavra Ebenezer é pedra de ajuda. Olha só que fantástico. Eles foram batalhar no lugar que se chamava Pedra de Ajuda. Só que o que acontece? Israel, lá na Pedra de Ajuda, toma uma piaba. E aí, logo na sequência, eles falam, então, já que a gente está sofrendo, vamos chamar aqui a arca e os sacerdotes. E eles vêm.
E lá em Ebenezer, eles têm a grande batalha. E lá em Ebenezer, no lugar que se chamava Pedra de Ajuda, não houve ajuda nenhuma. Por quê? Porque a pedra de ajuda só se ajuda quando a gente está no caminho correto. Porque senão a pedra de ajuda vira amuleto. Interessante, né? E aqui é o mais interessante. Porque a arca é tomada, você já conhece a história. Isso que é fantástico. E agora a gente vai para 1 Samuel 7. 1 Samuel 7. E agora, lá em 1 Samuel 7, acontece algo fantástico, que é quando Samuel, depois de muitos anos, vai de novo lutar contra os filisteus. Só que antes de Samuel lutar contra os filisteus, 7:5, aonde ele está? Ele está em Mispá. Estão vendo aí? 7:5? Sim. Deixa eu pôr aqui minha versão que mostra. E ali em Mispá, ele chama o povo depois de muitos anos, porque eles estão sendo subjugados. E aí o que acontece em Mispá? Acontece que ele chama o povo ao conserto. O que significa a palavra Mispá? Olha que parece bobeira, irmãos. Mas aqui a gente está fazendo uma interpretação teológica, tá? Uma hermenêutica com um viés de teologia. Pode ver que ele convoca o povo. Mas ele convoca o povo para quê? Para que o povo, agora, depois de longos 20 anos, se posicionem diante de Deus, fazendo o quê? Colocando os pés sobre a pedra de socorro, Ebenezer? Não. Tendo o coração agora o quê? Em Mispá. Porque a palavra Mispá, mesmo sendo uma cidade, significa torre de vigia. Olha que parece bobeira, não? Depois de 20 anos que a arca está lá na casa de ficou a arca, permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, 7:2, pode ver. Na casa de Abinadab, se não me falha a memória. Isso mesmo. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o seu coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto a ele, e ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Balaíns e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Olha que fantástico. Ele vai para Mispá. A palavra Mispá significa, como eu disse para vocês, torre de vigia. O que Deus estava ensinando aqui para o povo de Deus? Estava ensinando literalmente a se posicionar, se reconsagrar, restaurar o altar e, a partir de então, se limpar de toda imundície e ter uma vida de vigilância diante de Deus. Porque o que foi que aconteceu com eles para eles terem perdido a arca e terem tomado uma baita surra dos filisteus lá em Ebenezer? Foi porque eles não vigiaram. Quem não vigiou? Os sacerdotes não vigiou, o sumo sacerdote não vigiou, o povo de Deus não vigiou, e aí veio a ruína. Deus fez tudo aquilo de levar a arca lá para os filisteus, amaldiçoou os filisteus, trouxe de volta, e agora a arca fica num lugar, e o povo continua buscando a Deus, mas ainda carregado do quê? De capiroto, cheio de ídolos, cheio de balaíns. E aí, então, Samuel dá o grande desafio. Se querem mesmo viver para Deus, se limpem e vamos nos reunir em Mispá, ou seja, torre da vigília,
e ali eu vou orar por vocês. E aí quando, olha lá, leia para nós agora o versículo de número 5 e em diante, ou Gil, ou... Ok. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, eu orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livres da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram embaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e o pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. E o último, versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Aleluia. Samuel começa agora a ser o juiz de Israel, leva o povo a um posicionamento em Mispa, o povo vai para Mispa, os filisteus sabem do incidente, querem contra-atacar, Deus troveja, eles se abatem, eles vão lá, contra-atacam, guerreiam, vencem, e agora Samuel, depois dessa imensa vitória, pega uma pedra e coloca entre Mispa e Sem, e aí diz, e dá um significado para aquela conquista. Percebam, eles guerrearam no pecado, no lugar chamado Ebenezer, que era pedra da ajuda, mas não teve ajuda nenhuma. E agora eles se reconsagram, buscam a Deus, se limpam do pecado, e eles se consagram a Deus, e Deus peleja por eles. E aí vem a vitória de Deus, e agora Samuel faz esse memorial e dá um significado teológico, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. O que Deus estava ensinando para Israel e estava marcando as gerações? Não adianta você ter uma pedra de ajuda se você não me ajuda. Porque para você ser ajudado, você tem que viver nos meus termos. Quais são os termos de Deus? Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Depois de 20 anos, eles aprenderam a doutrina da santificação. Se reconsagram, se livram de tudo que é errado, e agora Deus batalha. E agora o próprio Deus faz o memorial. E o próprio Deus diz: olha, quando vocês vivem como eu quero, até aqui o Senhor vai te ajudar. Olha só, então, por que eu peguei essa história, Pastor Johnny e Jill? Porque Ebenezer, para nós, o significado é até aqui nos ajudou o Senhor. Mas Ebenezer, a tradução da palavra é pedra de ajuda. O até aqui nos ajudou com o Senhor foi o memorial que Samuel criou depois dessa intervenção divina. E podem ver que Ebenezer, essa pedra, ele coloca entre Mispa e Sem, e não na cidade de Ebenezer, onde eles tinham sido derrotados. Interessante, né? Você vê, ó, palavras, sentidos usuais e comum, sentido teológico, mas a gente tem que conhecer a história, né? Para a gente fazer os links certos. Mas o que eu quis dizer com isso, eu quis só ilustrar dessa forma, mas existem muitos outros textos que são palavras que, se nós não soubermos como fazer a leitura, a gente vai se perder no meio do caminho.
Tudo bem até aí? Deu para compreender, meus irmãos? Tudo jóia, então? Tudo bem, sim. Tudo? Vamos lá, vamos ver aqui no livro, ainda continuar aqui com o livro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa... Aqui. No livro tem mais um exemplo legal. Aqui, quer ver? Vamos pegar esse outro exemplo aqui. Essa parte 3. Leia para nós, pastor Johnny. Profetizando a respeito de Jesus. Disse Zacarias, Lucas 1:69. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. Dificilmente extrairemos daqui alguma coisa clara se tomarmos a palavra casa em sentido literal. Porém, sabendo que, como símbolo e figura, casa ordinariamente significa família ou descendência. Já não estamos às escuras. Aí se nos diz que Deus levantou uma poderosa salvação entre os descendentes de Davi, como também disse Pedro. Deus, porém, o exaltou, no caso a Cristo, a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos 5:31. Então, você vê que quando um leitor que não está familiarizado com a palavra de Deus, parece que há uma exclusividade. Porque os judeus muitas vezes se sentem mais especiais do que os gentios, por causa dessa leitura errada. E porque muitos gentios colocam os judeus num patamar mais elevado do que outros, por causa dessas leituras erradas. É claro que nós não podemos tirar o privilégio que é de ser um judeu, mas na hora de fazermos uma leitura, a gente tem que conhecer essas figuras de linguagem. Tá bom? Vamos colocar... Pode ler o 4 também, pastor. Vamos lá. Disse Jesus em Lucas 14:26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, não pode ser meu discípulo. Ora, tomado ao pé da letra, isso constitui uma contradição ao preceito de amar até aos inimigos. Porém, lembrando-nos do hebraísmo, pelo qual se expressam às vezes as comparações e preferência entre duas pessoas ou coisas, com palavras tão enérgicas como amar e aborrecer, já não só desaparece a contradição, mas compreendemos o verdadeiro sentido do texto, sentido que, sem hebraísmo, Jesus mesmo o expressa dizendo: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Pelos exemplos citados, pode-se compreender a grande necessidade de nos familiarizarmos com as figuras e modos próprios e peculiares da linguagem bíblica. Esta familiaridade se adquire desde logo por um estudo da própria Escritura. Porém, não consegui-la com maior brevidade, conviria ter um breve tratado especial. Joia. Isso aí. Ficou claro? Ficou claro, Johnny? Jill? Ficou sim. Johnny? Alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma, né? A primeira regra, então, é isso. É palavras no seu sentido usual e comum. Confiança é confiança. Crer é crer. Agora, é claro, a gente só precisa tomar cuidado com essas palavras quando elas não equivalem sempre ao sentido literal. A gente vai ter que tomar esse cuidado. E a gente não pode esquecer que o Espírito Santo, ele não quis se comunicar conosco de forma científica. Pode ver que a maneira em que ele se comunica conosco é de forma doce, poética, é figurada. A linguagem figurada, ela é mais agradável. Eu não sei se vocês sabem que... Sabe esses princípios de decorar as coisas? Já ouviram falar? Vocês já fizeram alguma técnica para decorar nomes, decorar coisas? Já ou não? Já eu fiz no passado, lá atrás mesmo, um curso de memorização e leitura dinâmica. Então, e quando você fez o curso de memorização, pastor, existem algumas técnicas, né? Pois de associação. E tem coisas que são associações a coisas absurdas. Pois é.
Não é assim? É isso aí mesmo. Pode falar. Não, desculpa interrompê-lo. Na verdade, eu até me encantei em fazer, porque o professor, na ocasião, ele passou por 10 salas de aula, e aí pegava-se 10 alunos, ele decorou o nome dos 10, voltava e falava o nome dos 10. Aí ele mostrava o motivo. Alex, aí, sei lá, o Alex usava um óculos. Não é tão absurdo, mas Alex e óculos. Ele fez a associação. Zé, pneu de bicicleta. Aí uma coisa meio fora do contexto, né? Pô, Zé e pneu de bicicleta, como assim? Isso era uma das técnicas que ele usava. E tem uma outra também que era assimilar com números. Que inclusive, durante o curso, eu acabei encontrando uma facilidade maior em usar números para assimilar nomes ou qualquer coisa nesse sentido. Mas essa é a ideia. Entendeu? Ou seja, muitas vezes você, quando se trata de algo literalmente que nos chama a atenção, e aí na minha opinião, essas técnicas têm a ver com a arte. Pode ver, uma pessoa familiarizada a número, ela consegue associar o nome com o número. Uma pessoa que tem familiaridade à inovação, como você falou, óculos com o nome Alex, bicicleta com o outro rapaz, por exemplo. Então, o Espírito Santo, quando ele quis se comunicar conosco, ele poderia ter sido extremamente Caxias, extremamente erudito. Não foi. Ele foi no mais simples ao mais extraordinário, dando aquele toque lindo e belo que só ele pode fazer por nós. Então, até aí tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então, paramos aqui na primeira regra. Agora vamos para a segunda regra. Eu vou parar essa gravação e a gente vai começar uma nova gravação. Tá bom? Nosso terceiro e último bloco. Tudo bem, meus irmãos? Perfeito. Ok.